A partir dessa sexta-feira, os candidatos a prefeito e a vereador de mais de 5.500 municípios poderão veicular propaganda eleitoral no rádio e na televisão, que pode impactar a campanha de muitos candidatos que até então estavam usando as ruas e principalmente as redes sociais para atrair os eleitores. Em São Paulo, onde a disputa está acirrada, o candidato Pablo Marçal, do PRTB, teve suas redes sociais oficiais suspensas pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo no último sábado. Decisão motivada por indícios de abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação na remuneração de usuários para produzir cortes e divulgá-los nas redes. Aquele exército de pessoas que ficam lá cortando os vídeos e jogando, alimentando as redes sociais. Além desse revés, o candidato sofre o risco de ter a sua candidatura barrada após a ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, destravar uma ação movida por Aldínia Fidelix, viúva de Levi Fidelix. O avanço do processo pode anular todas as decisões da diretoria do PRTB, partido de Marçal, incluindo a candidatura do empresário e coach. A gente conversa agora com o professor da UERJ, João César de Castro Rocha, para analisar o cenário em São Paulo e a situação do candidato, que até então estava protagonizando as campanhas a campanha nas redes sociais. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui. Qual é a sua análise sobre o início dessa campanha? Boa tarde, Cazé. Me permita, antes de começar, prestar aqui solidariedade ao Gabriel. Sim. Eu estava assistindo o programa, que situação terrível, Cazé. Então eu espero que tudo fique bem com ele, com a família, e que ele, de alguma forma, recupere essa coisa absolutamente terrível. Então, um abraço aqui para o Gabriel. Muito obrigado pela sua empatia e pela sua generosidade nas suas palavras. Vamos lá, então, professor João César. Vamos lá. Qual é a análise que o senhor faz desse início de campanha? É a primeira vez, Cazé. O que realmente é o novo desta campanha é que é a primeira vez que numa eleição majoritária da mais importante cidade da América Latina há uma tentativa clara de colonização da política pela economia da atenção. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo enfrenta um desafio hoje tão grave quanto o desafio da tentativa de golpe do Jair Messias Bolsonaro em 2022, que o Tribunal Superior Eleitoral precisou enfrentar. Porque, Cazé, se a política for colonizada pela economia da atenção, acabou a possibilidade de polis, acabou a possibilidade de política neste país. Como é que o senhor descreveria a estratégia que o Pablo Marçal está usando para conquistar esses eleitores e subir nas pesquisas? Acho que tem tudo a ver com o que o senhor está falando aí com relação às ameaças, né, à democracia. Isso, justamente, Cazé. Vamos lá. Eu sei que a gente tem pouco tempo, me permita ser telegráfico. No mercado digital, o Pablo Cazé desculpa. Oh, pelo amor de Deus. O Pablo Marçal é um gênio. Ele inventou técnicas, ele tem uma excepcional capacidade de converter atenção em venda dos seus infoprodutos. Ele aperfeiçoou uma técnica criada por um americano chamado Andrew Tate. Podemos falar disso depois. Então, no mercado digital, Cazé, nenhuma crítica a ser feita às estratégias do Pablo Marçal. Nós podemos discutir o caráter ético desta ou daquela estratégia, mas são estratégias utilizadas em todo o planeta Terra na economia digital. No entanto, quando ele transfere essas mesmas estratégias para o campo da política, você já cantou a bola, Cazé. Ele comete 2 crimes de enorme gravidade: abuso de poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação, e como ele insiste em cometer esse crime, ele incorre no outro artigo do Código Eleitoral, que é um artigo seríssimo, que deve levar à impugnação da sua candidatura e a ele tornar-se inelegível, que é o artigo 347 do Código Eleitoral, é o crime de desobediência. Certo. A gente viu que ele cresceu bastante nas pesquisas, e o Boulos e o Nunes, depois do debate que aconteceu no Terra, Estadão e FAAP, eles acharam, estrategicamente, decidiram não participar dos debates que aconteceram depois. Como o senhor avalia essa decisão e qual o impacto que ela pode ter tido justamente no crescimento do oponente? Vamos lá. Eu acho que o impacto não foi devido à ausência no debate. Porque, veja, no primeiro debate, o debate da Band, quando o Pablo Marçal desrespeitou todas as regras, cometeu crimes do Código Penal contra a honra, não só do Guilherme Boulos, da Tabata Amaral,
do Ricardo Nunes, em 24 horas, acredite, em 24 horas, os cortes produzidos da participação do Pablo Marçal no primeiro debate geraram, em 24 horas, 57 milhões de visualização. Agora, uma coisa bem importante, Cazé, que aqui está o crime. Aqui é o momento em que a arrogância vira ruína. Porque se no mercado digital o Pablo Marçal é um Midas, tudo que ele toca vira ouro, na esfera da política ele é um Midas às avessas. Tudo que ele toca vira crime. Veja, qual é o sistema do Pablo Marçal? Vou tentar ser bem breve. O Pablo Marçal se inspirou numa figura muito controversa das redes sociais, um americano que foi um kickboxer de nível mundial chamado Andrew Tate. O Andrew Tate, em 2021, teve uma ideia notável. Ele criou um campeonato de cortes de si mesmo, isto é, ele estimulou pessoas no mundo inteiro a produzirem cortes do conteúdo dele, Andrew Tate, e ele remuneraria pelos cortes que as pessoas fariam de acordo com o número de visualizações e de comentários. Isso em 2021 ele inventou essa técnica. Cazé, foi tão bem sucedida a estratégia que em 2022 o nome Andrew Tate foi o mais pesquisado no Google no mundo inteiro. Em 2023, o nome dele, Andrew Tate, foi o terceiro mais pesquisado em todo o mundo. O que fez o Pablo Marçal? Trouxe essa técnica para o Brasil, Cazé, foi isto. Mas aperfeiçoou. Como assim? Ele criou um campeonato de cortes do seu conteúdo. Segundo ele, Pablo Marçal, ele tem nas redes sociais aproximadamente 10 mil horas de conteúdo. E numa entrevista dada em março para o programa Pânico da Rádio Jovem Pan, ele colocou a corda no pescoço sem sabê-lo. Já era o período da pré-campanha e ele disse: eu tenho hoje 4 mil pessoas que trabalham todos os dias, o dia todo, para produzir cortes do meu conteúdo. E ele disse: eu pago até um dinheiro relevante para essas pessoas. E foi além. Como é que ele aperfeiçoou o sistema do Andrew Tate, que já teve um enorme sucesso? É que ele paga, sobretudo, o que ele chama de cortes negativos. Corte negativo, o que é isso? Cortes polêmicos, em que, por exemplo, ele humilha uma pessoa numa palestra ou ele diz alguma coisa muito forte. A polêmica gera controvérsia, é um lacre, o lacre gera like, o like propicia o lucro. É um círculo vicioso. Cazé, se isso, nas redes sociais, para ele vender os seus produtos, você pode considerar uma sacada genial, na política é crime, porque eles dispõem de um autêntico exército de 4 mil pessoas que passam o dia inteiro produzindo cortes do conteúdo dele. Você mesmo disse, abuso de poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação. A estratégia do Pablo Marçal é uma estratégia, e é preciso ter coragem de dizê-lo com as palavras exatas. A estratégia do Pablo Marçal no mercado digital, genial. Na esfera da política, é uma estratégia criminosa. Criminosa porque ele vai para os debates, ele vai para as entrevistas com a única finalidade de ser grosseiro, desrespeitar todas as regras, porque somente assim ele lacra. Ele precisa do lacre para ter o like, porque tendo o like aumenta as visualizações, portanto o lucro, e entra nesse círculo vicioso. Então a presença do Pablo Marçal no processo eleitoral da cidade de São Paulo, a mais importante do Brasil, ameaça tornar, não ele ou um adversário, mas ameaça tornar o processo eleitoral em si um circo de horrores. Cazé, se nós permitirmos que o processo eleitoral vire um círculo de horrores, acabou a democracia. É um golpe ainda mais sério do que o golpe tentado pelo Bolsonaro em 2022. João César, não é à toa que você é professor aí da UERJ, essa mais do que respeitada. Inclusive, eu estudei na UERJ também. Fiz oceanografia. Estudei na... Bacana. Fiz é um excelente curso, oceanografia na UERJ. Sim, maravilhoso. Não é à toa que você é professor, porque está dando uma aula aqui para toda a nossa audiência. Está maravilhosa a nossa conversa. Agora vamos pensar assim, de que maneira as regras dos debates poderiam se adaptar a esses novos tempos, de forma a evitar justamente esse uso do espaço pelos, vou chamar assim, gladiadores eletrônicos e priorizar os candidatos que querem realmente debater propostas, né, que querem conversar, enfim, que tenham um projeto para a cidade. Ótima questão, Cazé. Não é uma questão fácil. Não. Por exemplo, nas eleições americanas já tentaram vários modelos. O modelo que eu achei mais interessante era o modelo que os candidatos ficam um diante do outro e é uma troca direta entre eles.
Por vezes, um jornalista faz uma pergunta, um candidato responde, o outro comenta. É um modelo muito dinâmico. Esse modelo só serve para o segundo turno, quando são 2 candidatos. Mas a sua pergunta é muito importante, Cazé. O modelo que está sendo usado agora, ele é totalmente ultrapassado, ele é um modelo praticamente analógico, ele é muito aborrecido, ele permite exatamente que pessoas como Pablo Marçal façam o que ele fez no debate em que o Boulos, o Datena e o Ricardo Nunes não compareceu. Aliás, eu não respondi a você, Cazé. Foram feitas pesquisas depois, o número de visualizações e o número de comentários diminuiu drasticamente em relação ao primeiro debate, porque o Boulos não teve adversários para humilhar ou para dizer aquelas barbaridades. Mas seria muito importante num debate, com a celeridade do mundo digital, que houvesse uma checagem de fatos que o Pablo, imediatos. né? Desculpa interromper, o senhor falou que o Boulos, mas que, na verdade, o senhor estava se referindo ao Pablo, né? A estratégia que o Pablo usou nos... Isso, exatamente, obrigado. Por exemplo, o Roda Viva agora fez algo interessante. Ele está fazendo uma entrevista com os candidatos. No final do programa, o Roda Viva apresenta uma espécie de fact-checking. Há uma checagem nos dados dados pelos candidatos. Isso é muito interessante, mas isso poderia ser feito de maneira mais rápida no próprio debate. Outra coisa importante, no segundo debate, em que não foram, então, Datena, Boulos e Ricardo Nunes, o Pablo Marçal, não sei se você assistiu, Cazé, o Pablo Marçal, as pessoas faziam perguntas, ele dizia, não vou responder, a minha resposta está no Instagram. E ele dizia o que ele queria. Deveria haver uma possibilidade, neste caso, do som, do microfone do Pablo Marçal ser desligado, porque ele está no debate para responder perguntas. Ele não está no debate para transformar aquele espaço, que é um espaço nobre para a democracia, num circo. Então, me parece que, em alguns casos, os jornalistas precisam agir de uma maneira mais firme, mas, ao mesmo tempo, Cazé, é preciso reconhecer a figura do Pablo Marçal, alguém que entra no jogo com o objetivo deliberado de desrespeitar todas as regras, de transgredir todos os códigos para lacrar, é uma figura nova na política brasileira. Por isso que é muito importante que o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo compreenda a altura do desafio, porque, Cazé, pense num cenário que o Brasil seria a antessala do inferno. Se o Pablo Marçal sofrer uma sanção justa pelos crimes que ele está cometendo, ou seja, ter a sua candidatura impugnada e ter o seu nome tornado inelegível, Cazé, imagina o que será este país em 2026 se acontecer o perverso milagre da multiplicação de Pablos Marçais. Imagine, Cazé, Pablos Marçais disputando posição de deputado estadual, deputado federal, Senado, governo de Estado e presidência da República. Será um caos completo no país. Não, nem quero participar dessa imaginação. Nem quero. Agora, para a gente finalizar nossa aula aqui, professor, com o início da propaganda no rádio e na TV que vai acontecer nessa sexta-feira, o cenário da disputa pode mudar ou a eleição vai ser decidida mesmo na internet? Não, a eleição não pode ser decidida na internet, pelas regras do Código Eleitoral. Se o Pablo Marçal insistir, a impugnação é favas contadas. Algo muito importante, eu creio, Cazé, é que o fato do Boulos, o Datena e o Ricardo Nunes não terem ido ao debate os colocou numa posição difícil do ponto de vista do enfrentamento do verdadeiro desafio. O verdadeiro desafio, e veja, no Brasil, ninguém pode ter uma posição idealizada em relação à política. Seria ausência de cérebro. Ao mesmo tempo, no Brasil, com o nosso histórico de intervenção militar, ditadura militar, hoje, 2024, Cazé, a nossa geração é privilegiada. Eu sou mais velho que você, mas nós somos privilegiados. Porque de 1989 a 2022, o Brasil teve 10 eleições presidenciais sem pronunciamento militar, com o resultado das urnas sendo respeitado. Cazé, não é pouca coisa, é muito para uma democracia como a brasileira. Nós não podemos admitir um candidato cuja principal finalidade é tornar o processo eleitoral, o importante é isso, o processo, um circo de horrores. Neste sentido, quando a campanha começar na televisão, é muito importante que o Guilherme Boulos, o José Luiz Datena, o Ricardo Nunes sigam o exemplo da Tabata Amaral e tenham coragem de denunciar o Pablo Marçal enquanto criminoso em série na esfera eleitoral. Não estou me referindo ao mercado digital, mas na esfera eleitoral, o Pablo Marçal é um criminoso em série. Muito obrigado pela sua aula aqui, professor João César. Foi um prazer conversar com você. Obrigado, Café. Um abraço. Valeu, um abraço.